nosso quadro Saúde e Bem-Estar agora. Antes tivemos uma entrevista relacionada aos golpes que estão sendo aplicados, né, aqui na cidade com o delegado Tiago Madalosso Baldin. E agora sim, então, a gente entra para o quadro Saúde e Bem-Estar. E hoje nós vamos falar sobre audição com a Paula Minosso, da Use Sua Audição, fonoaudióloga, proprietária, diretora da Use Sua Audição, que está aqui conosco. Fazia tempo que não conversávamos. Bom dia. Verdade. Bom dia. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Veranense. E agora o assunto, então, é bem ao contrário de golpe, né? A gente querendo levar a sério aí a saúde das pessoas e muito pelo contrário, né? Se fosse golpe, por exemplo, do que eu vou falar hoje, eu falaria que eu só queria vender aparelhos auditivos. E tem gente que faz só isso também, né? Só quer vender o aparelho auditivo, mas não é por aí. Exato, inclusive é sobre isso que a gente vai falar, porque questão de perda auditiva, ela pode aparecer, né, para qualquer pessoa, em qualquer idade, mas a gente tem que entender, todo mundo que apresenta uma perda auditiva, por exemplo, precisa utilizar o aparelho auditivo? Aí é que está, né? Não. É por isso que existe a parte dos exames auditivos e a parte clínica, né? E também o trabalho dos especialistas, né? Médicos da área, fonoaudiólogos comprometidos. Então, a gente pode falar que a gente teria 3 tipos de tratamento, que seria medicamentoso, o tratamento cirúrgico ou a indicação de uso de aparelhos de audição. Às vezes, pode acontecer de a pessoa ter que passar por todos, mas aí são casos mais complexos, né? Mas o importante é que eu quero deixar bem claro que a gente atua como clínica e não como loja de aparelho, né? Então, a avaliação auditiva profunda é imprescindível no caso, né? Para que se saiba qual o direcionamento. Exato. E também podemos pensar assim, quando a pessoa vai percebendo que a audição não está mais a mesma, qual o primeiro passo? E aí eu coloco uma questão. Muitas vezes as pessoas percebem, mas têm receio de ir em busca de um exame, né, de ver o que está acontecendo. Acho que isso deve ser bem comum. O primeiro passo, às vezes, leva 5 anos para a pessoa dar. Então, é um processo até natural, pois o início da perda auditiva é silencioso, assim, né? Os sintomas são leves, a pessoa vai inventando desculpas, dizendo que não escuta porque os outros falam baixo, ou que o telefone tá tocando baixo, ou que a pessoa não sabe falar direito, que são os outros que estão dizendo que ela tem perda, que ela não tem. Enfim, é que nem eu comparo com o processo de engordar. A gente vai engordando um pouquinho, umas gramas, aí quando passa 5 anos, a gente olha no espelho e diz, opa! Né? E ainda vem alguém e diz pra ti, tu tá ficando gordinha, né? E aí tu fica brabo, né? Assim, tô nada. Né? Fica chateado. Então, a surdez é mais ou menos por aí, né? E se percebe realmente essa demora, né? E muito assim eu vejo assim, as pessoas, talvez a experiência. Nem todo mundo eu acho que se adapta bem de primeira com um aparelho auditivo, vamos supor. Então, às vezes, tu ouve uma experiência de alguém e daí isso acaba te distanciando de buscar essa ajuda também. Isso atrapalha bastante o nosso trabalho, essas conversas com vizinhos, ou geralmente é conversa com aquela pessoa que não deu certo, né, gente? E aquelas pessoas que utilizam aparelhos e que estão muito felizes. A gente tem muitos casos dessas pessoas. Ontem mesmo uma paciente falou, ela falou, nossa, eu escuto falar de um monte de gente que não usa, que não se adaptou, mas a minha mãe, nossa, ela nunca reclamou, sempre bem, sabe? E acredito que para que isso tudo dê certo, é preciso muito aquelas consultas que a gente faz de acompanhamento, né? Para ir fazendo um ajuste aqui, um ajuste ali, e chegando próximo do ideal, né? Porque como é bom a gente poder ouvir bem. Esse é o objetivo, né? Ouvir e principalmente ouvir as conversas, né? Que é a queixa mais comum das pessoas que têm perda auditiva.
Eu quero entender as conversas. Atrapalha a comunicação. E aí a gente entra no que pode até ocasionar algumas doenças neurológicas, digamos assim, né? Ah, com certeza. A perda auditiva, ela não causa a demência, mas ela é um dos fatores que acelera o processo demencial. Isso já é comprovado cientificamente, né? E a questão da depressão também, que é muito séria, né? Da pessoa não sair mais de casa, dela se isolar, ficar com vergonha. Então a gente percebe que é uma solução. Tu pode pensar, ah, não, eu dou um jeito, eu escuto, não escuto tudo, ah, vou deixar assim. Porém, a gente tem que olhar lá na frente, olhar no impacto que a gente não ouvir pode trazer para nossa saúde mental também, né? Com certeza. Então, acho bem É um interessante. todo. E vi que aqui também, dentre a nossa pauta, né, está a questão de outros motivos de não estar escutando bem, né? Que podem ser, inclusive, destinados a otorrinolaringologistas É uma também. palavra difícil de dizer, né? Mas é isso mesmo. Então, assim, quando a gente. Vou dar um exemplo bem fácil de entender. Eu atendi um casal semana passada, né? A gente tá atendendo muito casal e muitas famílias, tá? Tá Vamos acontecendo juntos. direto. E o casal. O homem tinha uma perda auditiva clássica para uso do aparelho auditivo. Então, a gente sabe analisar clinicamente. É uma perda que é bilateral, ela é dos dois lados. Ela é bem parecida um lado do outro. E ela é neurosensorial pura. Então, neurosensorial quer dizer, as células internas do ouvido lá na cóclea morreram, né? E até o desenho da perda. Então, a pessoa perdeu essas células e não tem como repor essas células, a não ser com o uso do aparelho auditivo. Já a esposa, ela tinha uma perda neurosensorial de um lado, que é, então, a morte dessas células, clássica de usar aparelho, e do outro lado ela tinha a perda das células ciliadas internas, mais um componente condutivo que pode ser uma infecção. Então, primeiro a gente tem que tratar a infecção dela, né? Eu não vou colocar um aparelho só daquele lado onde tem a perda clássica e vou colocar o outro aparelho e ela pode, por exemplo, começar a vir a ter infecções recorrentes, ela pode ter secreção, inclusive queimar o aparelho auditivo, queimar, estragar ele, sabe? Então, o que a gente faz? Desacelera o processo, encaminha para um especialista e juntos a gente define, né, qual vai ser o momento do uso do aparelho. Provavelmente ela vai usar, mas primeiro ela tem que tratar a infecção. E tem casos também, muitas pessoas falam, ah, não tô ouvindo bem, deve ser cera. Tem esse tipo de caso. Sim, e às vezes é cera, mas a cera não é ela não causa uma surdez que a pessoa sinta muita dificuldade de ouvir. Ela atrapalha um pouco o entendimento da fala, né? Um abafado, digamos. Fica um pouco abafadinho. Então, assim, quando tem cera, então é mais a gente teria algumas situações que a gente encaminha para o médico, né? Então, vamos citá-las. A presença de cera, por quê? Porque a gente não consegue fazer um exame auditivo que tenha um resultado que a gente possa confiar, entende? Porque tem a cera ali atrapalhando. Até sei aonde ela vai atrapalhar, tá? A experiência é tanta que eu sei em quais frequências que vai atingir se a cera for interferir, tá? Então, a gente caminha para o médico. E só um médico otorrinolaringologista, um especialista, vai fazer a retirada dessa cera. Quando tem secreção, membrana perfurada, que é a membrana aquela que a gente sempre fala, né? A membrana do tímpano. Cuidado, vai furar o tímpano. Sim. Né? Pode acontecer. A questão dessas perdas assimétricas é muito importante que a gente mande. Por exemplo, escuta muito bem de um lado e do outro não escuta, pode ser até um indicativo de tumor. Então, a gente precisa da avaliação médica, tá? E alguns casos de zumbido, onde a gente também consegue trabalhar em parceria. Então, muito interessante. Ou seja, qualquer situação que você tenha de estar anotando algo diferente na sua audição, busque o profissional para que, claro, antes de fazer o exame mesmo, vai dar aquela olhadinha, né? Nesses casos de cera, enfim. Sim, a gente olha tudo. Faz essa análise antes e te encaminha, né? Se for o aparelho e se for
necessária uma investigação médica também. Isso aí. Então, até pouco tempo atrás, a fonoaudióloga não tinha o livre-arbítrio de atender o paciente em primeiro lugar. Primeiro tinha que passar pelo médico. Hoje não, a gente já tem essa liberação, né? Mas desde que a gente respeite os critérios, né? E dentro critérios Cada que quadro, um quadro. os critérios também quando a gente precisa do apoio do médico. Então não é todo mundo que chega lá que vai colocar o aparelho auditivo, a gente pode ter problemas futuros também, né? Exato, então bem importante a gente falar sobre isso e nós estamos inclusive falando com nossa parceira aqui do Temática Use Sua Audição, que realiza os seus atendimentos aqui em Veranópolis. Há quanto tempo, né? Quanto tempo que eu tô falando aqui nessa rádio, nem lembro mais, mas eu sei que o pessoal me conhece. Sempre agradeço a tua rádio veranense e vou mandar um beijão aí para quem tá me escutando hoje, que as meninas sempre me contam. Eu te escutei falar na quinta. Então é um prazer estar aqui e sempre disponível para responder as dúvidas, né? A gente agradece a presença, então, da fonoaudióloga, proprietária da Use Sua Audição, Paula Minosso. Um excelente restinho de semana para ti e para toda a equipe. Obrigada. Precisando da gente, 984 34 87 17, né? E nas terças e quintas, aqui na Clínica Nossa Senhora de Lourdes, estou sempre aí. À disposição, então, para você cuidar da sua audição. Muito importante a gente falar sobre isso e buscar a ajuda profissional adequada. Esse foi o nosso quadro Saúde e Bem-Estar. Agora são 10 horas e 55 minutos. Nós vamos para o intervalo e, na sequência, as notícias da hora.